direção do interior da pirâmide. Será que ele revelará uma câmara? Quase 2 horas mais tarde, John chama Richard. Ele tem um resultado. Está desse lado. Desse lado? Isso. 11 metros abaixo, desse lado? Sim, cerca de 10, 11 metros abaixo, isso. Ah, são boas notícias. Está lá mesmo? Sim. Essa é a forma mais comum. O sistema mostrou uma cavidade, talvez 8 metros por 2. O tamanho exato para uma magnífica tumba. Esta é uma câmara. Richard pode estar no caminho de uma descoberta espetacular. É emocionante. Isso é emocionante. Pode ser uma descoberta que se rivalizaria com as tumbas dos reis clássicos que reinaram séculos mais tarde. Governantes lendários como Pakal, o Grande. A tumba de Pakal foi descoberta em 1952 na cidade de Palenque pelo arqueólogo mexicano Alberto Ruz. Hoje, o arqueólogo David Friedel ainda está elucidando a importância daquela descoberta. No final dos anos 40, Alberto Ruz encontrou uma estreita escada de pedra, conduzindo para dentro desse extraordinário templo. Ele não sabia o que iria encontrar nessa conexão. Ele estava nesse buraco há 3 anos e meio. Mas ele sabia que estava fazendo uma viagem ao mundo subterrâneo dos maias. E ao final daquela viagem, ele fez a mais surpreendente descoberta, algo jamais encontrado por um arqueólogo. Segundo Friedel, Pakal acreditava ser a personificação de um deus. A tumba seria um mapa de sua jornada da morte à ressurreição. Assim, quando Alberto Ruz chegou ao final da escada subterrânea, ele encontrou uma caixa de pedra bem aqui. E ele teve de removê-la. E ao removê-la, ele encontrou os ossos de diversos jovens sacrificados. E encontrou essa enorme porta triangular. Ele a empurrou e espiou lá dentro. E o que viu era fantástico. Uma câmara mortuária com um imenso sarcófago dentro dela, brilhando com estalactites formadas por gotas d'água pingando ali dentro há séculos. Era como uma caverna, mas uma caverna sagrada. As mulheres teriam cuidadosamente envolvido o corpo de Pakal em lençóis de algodão. Enfeites de jade, símbolo da vida, foram colocados apertados entre suas mãos. Quando seu corpo estava completamente envolvido pela mortalha, ele foi embebido em cinabre vermelho, a mágica evocação de sangue, a essência da vida. Uma máscara de jade se tornaria a face de Pakal por toda a eternidade. Encerrado em seu sarcófago, Pakal começou uma jornada que terminaria com seu renascimento como o Deus da vida eterna, o Deus do milho. Esculpida na tampa do sarcófago estava a figura do próprio Pakal. Mas não como um velho, mas como um belo e jovem senhor.
Ele está sentado dentro da cabaça do sacrifício. E aquela cabaça está na base de uma árvore. E a árvore em forma de cruz é chamada de uma Wakakan, é a árvore do mundo, é a Via Láctea. Ele irá subir até as estrelas em Zotbi. Quando ele morrer, vai trilhar o caminho. Ele vai subir aos céus. E lá ascenderá em triunfo como o Deus do milho renascido. A jornada de Pakal rumo ao céu o levaria de volta ao tempo para as origens do mundo maia, onde ele poderia se fundir com os deuses que criaram esse mundo. Pakal acreditava que esses deuses eram seus ancestrais, que se originaram de um lugar mítico no início da era maia. Pakal e seu povo remontam a Kan, a cidade original. Kan era o lugar do nascimento do deus do milho. Foi onde aconteceu. É como a Jerusalém dos maias. É o lugar de que se lembram. Esse Camelot, essa cidade original no início da criação maia. Assim como Camelot, esse lugar de criação era um sonho poderoso. Ele ecoaria pela cultura maia por séculos. Mas estariam eles pensando a respeito de um lugar real? Isso é controverso, mas Friedel acredita que sim. A bacia do Mirador e o gigante adormecido em seu centro, El Mirador. Quem construiu essa grande metrópole? Richard Hansen e seus colegas acreditam ter encontrado algumas pistas essenciais em potes belíssimamente pintados por volta do ano 700 depois de Cristo. Seus hieróglifos relacionam uma linhagem de reis com as datas de entronização. O primeiro rei é indicado bem aqui. O primeiro rei é indicado em 7 Shuen e 19 Pope. O nome do dia, o nome do mês e 3 Imish. 7 Iash, nós temos Chan Chak Chapat, senhor de Kan. Assim, a sequência continua com uma lista de 19 nomes sucessivos de reis. As datas não faziam sentido. Então, um colega pesquisador, Simon Martin, teve uma ideia. O calendário maia é cíclico, repetindo-se a cada 52 anos. E se os potes se referissem a reis de algum ciclo anterior da época maia? E se as datas se referissem a 1000 anos antes, bem no pré-clássico? O especialista em hieróglifos Stanley Gunther, que trabalha com Richard, fez os cálculos. Ele o chamou de um momento eureka. Olhem só. Descobrimos que estas datas se encaixam perfeitamente começando em 392 a.C. E é efetivamente uma sequência de reis, uma história em retrospectiva retratada mais ou menos no ano 700, referindo-se a reis de 1300 anos antes. Se a teoria estiver correta, eles encontraram uma dinastia. 19 dos primeiros reis maias, até então desconhecidos da história. Um dos reis nos potes é conhecido como a grande e feroz pata de jaguar. O mesmo rei cujo símbolo parece estar no brasão na parte frontal do templo em El Mirador. Estamos agora a cerca de 12 metros dentro do edifício e isso representa cerca de 20 metros cúbicos de rocha que tiramos dali. Essa é uma das partes realmente difíceis da arqueologia maia, pois o interior desses túneis é quente, não há circulação de ar, você fica praticamente confinado. É muito perigoso. Levará semanas para Richard abrir o túnel até o local onde o sistema de imagem mostrou uma cavidade, mas há descobertas fascinantes pelo caminho.
Por exemplo, esta é a impressão de uma mão, a mão esquerda, de uma pessoa que a colocou bem aqui. Colocou a pedra e o barro bem aqui. Quando você coloca seus dedos na impressão da mão dela, isso faz com que 2.200 anos se evaporem. À medida que Richard cava, mais indicações da grandeza dos reis pré-clássicos vão surgindo além da bacia do Mirador. O arqueólogo guatemalteca Francisco Estrada Belli está a caminho de um outro local pré-clássico. As chuvas começaram e os caminhos estão praticamente intransitáveis. Mas o esforço valeu a pena. Com o financiamento da National Geographic, Francisco chegou a uma importante descoberta em uma outra esquecida cidade pré-clássica, Civao. Portanto, nós não temos apenas uma grande cidade como é o Mirador, mas uma rede de cidades na planície maia que existiu no pré-clássico. Quando Francisco descobriu o principal templo de Civao, ele constatou que saqueadores haviam escavado a parte de trás da pirâmide. Próximo ao topo, eles deixaram um pequeno buraco. Assim, eu vim para cá e vi que havia essa abertura que parecia estar na parte da frente da pirâmide. Eu enfiei a minha mão ali e pude sentir que não era lisa. Havia uma parte mais alta na superfície e eu pensei, bem, talvez seja uma serpente esculpida na parte da frente do edifício, ou talvez um bigode em uma máscara. E eu pensei, talvez devêssemos cavar e encontrar a parte da frente do edifício vindo pelo outro lado. Francisco abriu caminho pela parte da frente do templo e cavou um túnel até o centro. Da cavidade feita pelos saqueadores, eu estava tocando essa parede. E eu senti essa saliência aqui, e senti como se fosse algum tipo de decoração. Eu nunca poderia imaginar que descobriríamos algo assim tão maravilhoso. Francisco acredita que seja a imensa face de um Deus Sol, de 3 metros de altura. É quase como se alguém a tivesse feito ontem. É incrível imaginar que estejamos tocando isso e olhando para isso da mesma forma que pessoas fizeram há mais de 2.000 anos. É possível que 2 pares dessas máscaras flanqueassem a escada do templo. Francisco acredita que elas proporcionavam a tela de fundo para rituais requintados, nos quais o rei personificava os deuses da criação. Com poderes divinos, esses primeiros governantes maias podiam executar enormes projetos de construção. A equipe de Richard Hansen descobriu como eles faziam isso. Ele encontrou suas pedreiras. Escavamos as pedreiras e recuperamos as ferramentas encontradas nelas. Fizemos réplicas dessas ferramentas com nossos especialistas em ferramentas de pedra, de forma que pudemos realmente tentar repetir o mesmo padrão, e isso implicou em colocarmos um cabo na pedra, da maneira como estabelecemos que eles fizeram, e fazendo exatamente os utensílios e cortando e moldando a pedra com ferramentas de pedra. O processo de levar pedra a pedra, um processo de extração da pedra e dos blocos que fez as mesmas marcas que eles provocaram naquela época. E esse é o som exato que se teria ouvido de 2.200 a 2.600 anos atrás. Milhares de pessoas trabalharam exaustivamente em pedreiras como essa, cortando e carregando pedras que chegavam a pesar quase 500 quilos. Próximo dali, milhares mais produziam argamassa de cal, que revestia todos os edifícios de todas as cidades. Isso era construção em escala épica. Os resultados são admiráveis.
Uma enorme